não ser necessário esclarecer. esclarecer Foi bom que até eu aprendi um pouco ali. Eu já sabia da questão que não é obrigado aquele negócio, eu sabia toda aquela explicação, mas no fato de que atrás do Pai Nosso sempre vem um costume de ali, uma Ave Maria. Foi o costume que ela falando, sempre vem de trás a Ave Maria, vai. Um rito, uma tradição. A irmã está bem, irmão? Está bem, né? O Matheus está bem? Hora de colocar o dia que hoje ela teve uma briga dentro dela. Querendo ir embora, rapaz. Na hora que a gente estiver lá, passa o cansaço do Passa. Não, quarta-feira. Eu fui, né, pra lá. Aí, me deram visto. Passou o cansaço. Era hora, foi. A oportunidade. Eu tinha que fazer na hora o estudo. Mas graças a Deus deu certo. Deus me apontou as pontas. Eu queria oração de agradecimento, porque lá em casa, na minha casa, né? Sempre vocês que estão comigo, vai, sei lá, 2 anos quase, né? Mais de um ano já, tá passando, né? Dia 2 de dezembro foi quando eu me batizei. E, apesar de não ter motivo, sentia muita tribulação. Acho que não sei se toda a família tem, mas eu tenho, especialmente por causa da minha filha. Né? Mas graças a Deus, aos pouquinhos crescemos, nós voltamos para cá, não deixamos para lá. Estamos no momento de Deus, né? Glória a Deus. Que bom. Motivo de alegria. Pois é, bom. E que bom a gente participar, né? Desse seu suspiro, né? Assim, né? Naquele tempo que você estava meio ali, com tudo. E é o bom de Deus, é perseverar. E sempre vai ter uns refrigérios, né? A gente está ali, você vê Paulo, né? Os naufrágios, a perseguição, mas sempre tinha um amigo, né? No finalzinho de aço, ele passou por tudo, mas alguns pessoal tiveram misericórdia, pôde continuar ensinando, orientando. O evangelho é isso, né? O cristianismo é bom por isso. Tem esse momento que o irmão passou, mas o irmão está perseverando. Não foi pelo lado, né? Agir com as suas forças, está deixando, está entregando a mão de Deus e está agradecendo. Está sendo grato, que bom. E está vendo os frutos, né? O importante é estar vendo os frutos. Essa é outra coisa muito boa também, que o meu filho, o Bruno, né? Que é enfermeiro. Uma coisa que me marcou muito uma frase que tu falou, né? Que foi Salomão que falou, né? Que não há sucesso, não existe um sucesso. Se não há sucesso, não há sucesso. Esse negócio desse meu trabalho foi uma coisinha que eu comecei inesperadamente e deu bom, deu certo. Mas não tem para quem deixar, já que ele tem a profissão dele, a Fernanda, dessa vida, né? E ele veio dizer que está muito atribulado lá no trabalho, não tá bom, que ele quer, ano que vem quer se dedicar, e aí também ano que vem eu já vou me aposentar para isso aqui. Passar o bastão, né? Isso é bom, isso pode trazer mais um laço, né? Entre vocês, na aproximação, contato. Que bom, irmão, a sua alegria é a nossa alegria. O Cláudio disse que a tribulação durava 7 meses. Não, eu estava na mensagem, eu disse, eu conheço o irmão que cresceu na tribulação. Olha aí. É comigo. Mas alguém está na tribulação? Deus guarde vocês aí na viagem, né? Vocês vão pegar um break aí. Já, oi? Pode ir lá. Outra vez, de todo dia agora. Na reunião. Vida boa, né? Meu montanhoso? Eu já passou também pela curtindo as crianças dia 2, dia 2. Senhor Deus, obrigado por este momento de alegria, de conversa, de história, pero nosso propósito é Deus, louvar nosso Deus neste momento, sempre Ele. E obrigado
obrigado a todas as pessoas que se encontram neste momento para lembrar de nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor. Amém. Aqui. De pé, vai nos laços. Página 35. Página 35, chuva de graça. Chuva de graça. Tô aqui. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, dai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, por dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, dai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dá-nos teu dom precioso do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, dai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Página 30. Tem que saber se. 213, me ajudar. Qual é o nome de você? Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo e nem João, nem Davi nem Sansão, nem Isaac nem Jacó, nem Moisés nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai encontrar?
encontro a paz, onde a esperança cresce mais e mais. Qual o nome que te dá? Confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não é não, o nome é Jesus. De novo, irmão. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Este mundo além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre, amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Foi bem puxado. Estamos quase profissionais. Falta só um pouquinho, mano. Quase. Amém. Quem cantava esse canto aí era o não. Ah, el papullillo, ¿eh? Isso, né? Pequenininho. Irmãos, o irmão Cláudio está trazendo sobre, como falou, né? A igreja, a profecia. Não, trouxe sobre a igreja, né? Mostrei alguns pontos. Uhum. Eu ia entrar na próxima lição, falar sobre o evangelho. Já estava, sabe, dando a palhinha, perguntando os irmãos sobre o evangelho. Trazendo isso que o irmão Cláudio passou. É muito bom, o que o irmão traz é aquela profecia, né, Daniel? Isso, é. E é muito bom esse olhar. E é bíblico, né? Mas vamos ver o que é que o Senhor Jesus falou sobre a igreja, né? Esse nome igreja. Lá em Mateus 16, Mateus 16. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. 16. 18. O outro pode ler? Não, é o outro. É. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjota, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem foi que falou essas palavras? Então é por Cristo Jesus. É interessante que
aqui é a primeira vez que nós vamos falar sobre essa palavra, a palavra em si, igreja. E só no Novo Testamento essa palavra aparece mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. No Antigo Testamento nós não temos essa palavra bem explícita, mas a Septuaginta é um manuscrito antigo em que eles fizeram a tradução do hebraico para o grego. Porque naquele tempo de Jesus, é só para a gente não refrescar, senão a língua, hoje qual é a língua principal do mundo hoje, no dia de hoje? O inglês. Naquele tempo era o grego. Então, tudo era traduzido pelo grego, era o que acontecia. O próprio Jesus, no tempo dele, qual era o que Jesus tinha? Pelo tempo? O grego. Claro, eles tinham o aramaico, tinham o hebraico, vinha a tradição, mas era o grego que ela falava. E na Septuaginta, ela vai trazer essa palavra lá de Deuteronômio, quando ela fala da convocação, não tem lá a igreja, mas quando ela traduziu, ela botou no tempo lá do grego, como a convocação que está em Deuteronômio fosse ligada a essa palavra igreja, porque essa palavra igreja, ela é grega ali, ela é aquele tempo de Jesus. Não igreja não está falando, como eu falei, quando tinha convocação, ele está estudado, tudo sabe para isso, mas antes não tinha esse termo, igreja. Mas para o grego isso era normal. Antes de Jesus, esse nome igreja era o nome o quê? Lá naquele tempo de Jesus, comum. Ela estava na boca do povo. Hoje, se você falar igreja, as pessoas lembram do prédio, né? Da religião. Hoje a igreja é levada a essa religião, e infelizmente, principalmente, é uma capela, um prédio, uma coisa assim. Mas antes de Jesus falar isso aqui, sai da boca de Jesus, o que era igreja? O significado lá fala ajuntamento, assembleia. Aí tem também aquele termo tirados para fora, porque quando eles se ajuntavam, no termo grego, eles iam para um canto específico, né, ficavam por fora, e sempre para resolver o grego, na mente do grego, a igreja era isso. Era uma assembleia, ajuntamento de pessoas. Então, naquele tempo, tinha a igreja dos empresários. E não tinha nada a ver com religião. Ajuntamento dos Isso. Tinha a igreja dos operários. Não tinha nada a ver com religião, nem com Deus lá de Israel, nem com qualquer outro Deus. Podia ter assim se fosse. Mas a igreja, no nome dessa palavra, a igreja da comum, era usada para esse termo. Sempre é levado à eclesia, né? A essa parte de ajuntamento. De um pensamento só em cima de uma maquete de uma coisa. Tinha dos pedreiros, dos carpinteiros. Eles se juntavam para debater. Geralmente, o tempo era como fosse até ligado mais para a política. Porque sempre era aquele grupo que juntava para resolver o quê? Algum problema da comunidade, da sociedade, ou de algum assunto. Mas olha só, vem Jesus falando sobre as coisas de quê? De Deus. Está vendo a mensagem da onde? De Deus. E esse é trazendo a mensagem do reino de Deus. Marcos, ele trata isso, arrependei-vos. Quer chegar do quê? Jesus fala isso. Arrependei-vos, chegar do reino de Deus. Só que agora é interessante. Jesus, ele pergunta, o que é que o povo está dizendo de mim? O que é que eles acham que eu sou? Né? O que é que eles acreditam? Não, profeta. Eles falaram o que todo mundo dizia. Jesus se volta para aqueles que estavam próximos e pergunta diretamente para eles e vocês. O que é que você acha que eu sou? Pedro vai, né? Toma a posse da voz e diz, ó, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus escuta aquilo ali e entende, sabe, é claro, que não vem totalmente do entendimento de Pedro, do conhecimento dele humano, horizontal. Jesus disse que ali foi uma revelação de quem? Do alto. Do alto de Deus, sabe? Então, tu sabe disso é porque é Deus que está te falando agora. Bem-aventurado que Deus te deu essa concepção. Na palavra que Pedro fala, né? Depois tu és Pedro, né? Pedro, eu te digo, sobre essa pedra, eu edificarei o quê? A minha igreja. Então, olha só, Jesus falando de uma coisa importantíssima, essencial no plano de salvação do Senhor, necessário, porque está na Bíblia,
a palavra igreja, isso já é falado mais de 100 vezes no Novo Testamento. E nós vemos, então Jesus pega isso e diz o que? Ó, sobre essa pedra, sobre essa confissão que tu deu, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja. O tempo é como se estivesse dizendo, eu edificarei a minha reunião, a minha assembleia, a minha convocação. Eu, Jesus, vou ter, como é que eu posso dizer? Um ajuntamento de pessoas comigo. Isso. Jesus fazendo dele. Porque já estava lá acontecendo ali esses ajuntamentos. Eles entenderam. Ah, tem um ajuntamento lá, como eu falo, estou chutando, dos empresários, dos políticos, tem. Então agora vai ter o quê? O ajuntamento, a reunião, a assembleia de quem? De Cristo. Então Jesus ele traz um termo para o tempo contemporâneo, que era usado lá em todos os setores. Infelizmente, até os que se juntavam para se rebelar contra os políticos e toda qualquer coisa, dizem, ó, mas agora vai ter o ajuntamento. E o interessante aqui é que Jesus está dizendo, eu edificarei. E essa palavra edificar, lá no original, é edificar mesmo. Se alguém conhecia de edificar Jesus, Jesus era carpinteiro. Não era marceneiro. Mas a pessoa tem a ideia de fazer um banco, né? Uma mesinha, é um marceneiro. O carpinteiro, por tempo de Jesus, é como se fosse o carpinteiro que a gente tem nas obras, que faz as flores para fazer essa coluna, faz aquelas coisas para estruturar. Mexe nas portas. Porta. Aí vai mais para marceneiro. Essa parte mais de madeira, mas com coisa mais fina. A carpinteira do tempo de Jesus, aquelas casas não era tão assim de alvenaria, de cimento. Era uma madeira, era um negócio lá, mas era de madeira. Rústico. A própria função de Jesus era nesse ponto. Dessa carpintaria, de o quê? É de edificar. Não muito. É claro que eles faziam tudo isso aí. Mas não era levado na marcenaria, porta, móvel, uma coisa. Era mais essa parte de edificação. E essa palavra edificar significa, entenda uma coisa. E não confrontando o que é pregado no que a gente vem aprendendo na antiga aliança. É entender, é como se dali diante de Jesus, ainda, eu vou usar esse papo lá, ainda fosse o quê? Construir. Não estava construído. Não veio formar desenho do céu. Por exemplo, Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai, Já tem. já tem muitas moradas, já tem. Se não fosse assim, ele disse, e se não tivesse, estava falando, se não tivesse, ele dizia, né? Mas casa que o quê? Já tem. Como Jesus declara isso aqui, porque na mente deles já existiu o quê? As igrejas, que não tinha nada a ver com religião até então. Então ele diz que dali ele vai formar, vai edificar, vai construir, vai levantar, vai erguer a sua igreja. Então, é uma coisa que Jesus disse que ia começar, ia tocar o que? A obra, a construção. A edificação. Eu próprio edificarei essa igreja. E isso é muito interessante. Olha só, lá em Atos dos Apóstolos, sim, você tem que é dele. Atos, capítulo 2. Não sabia. Cada um pode ler até aqui, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá claro? Tá tranquilo? Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo. Qual versículo? 47. Atos 2, 47. Isso. Atos 2, 47. Não. Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava
o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pronto. Tem alguma outra versão diferente? Não, É acho igual. que Igual? É, porque às vezes né, pode ter uma palavrazinha que às vezes pode lembrar. Entendeu aí, Antônio? O meu é um pouco diferente. Mas pode ler, cara. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. É, já que interessante. Antes disso aqui, já tinha acontecido isso depois de Pedro, quase que ele foi batizado. Eles já estavam ali em comunhão. Antes aqui, o Lucas, o autor, já estava mostrando algumas coisas acontecendo. E nesse decorrer, nós estamos vendo que já estava ali eles vivendo como igreja. Estava a igreja. os 120. Não, aqui talvez já tinha uns quase 3 mil, né? Foi depois aqui. Sim, daí é. Né? Mas olha que interessante. Na construção, é muito bom construir o trabalho de pedreiro, é maravilhoso, né? Você vai sempre acrescentando. Para quando você está edificar, é construir, é levantar. E é necessário você estar sempre o quê? Acrescentando um elemento. Para estar formando o quê? Esse edifício. Né? A Efésios fala muito nessa parte, né? Edifício, né? Porque é uma construção. E o Senhor, Ele que faz o quê? Porque é dele, a construção é dele. A igreja é dele. Eu estou falando no termo de acrescentar, de construir. Então, quem é que acrescenta o elemento que é preciso para essa construção, igreja do Senhor? Quem é que acrescenta? O Senhor. Porque ele diz, eu edificarei, eu levantarei, eu construirei, né? Usando todos os termos, a minha igreja. E aí nós estamos vendo que a igreja está lá, existe a igreja de Jesus, mas é uma o quê? Sempre uma construção. Construção, é. Uma edificação sendo construída. Que é necessário. Porque sempre vai ser acrescentado na vida do Senhor. Quem é que vai acrescentar? É pelas nossas forças? É pelo nosso trabalho? Claro, aqui vai testemunhar que eles estavam lá unidos, louvando a Deus, e o povo lá viu aquilo ali que estava acontecendo aonde? No meio deles. Não é no meio deles. Na igreja. Na igreja. Porque está falando da igreja. O ponto é que é a igreja. O povo estava lá. E viu eles lá, que está aqui antes. Caiu na graça. E Deus acrescentava aquele lá de fora. Dentro da sua igreja. Dentro da sua igreja. Meu Deus, daquilo que estava acontecendo. Aquele ajuntamento da maneira que Cristo, porque Cristo construiu. Se os apóstolos começaram assim, como está aqui antes, com certeza por eles fazer aquele movimento, aquela reunião, aquela dinâmica, aquele acontecimento, eles pegaram de quem? Porque aqui estavam lá pelos apóstolos. Porque olha o que estava acontecendo antes. Vê, irmão, no... 2. Não, isso, 42, perfeito. 42. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pronto. Eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. E de quem era a doutrina dos apóstolos? De Cristo. De Cristo Jesus. Então, tudo que vai acontecer aqui, dentro da igreja, dentro da reunião, dentro desse assembleia, desse ajuntamento, desse consenso, foi o que os apóstolos receberam de quem? De Cristo. Então, as orações, o partir do pão, o decidir, porque voltando lá para 16, acreditamos que está no mesmo ponto, porque ele não falou, estava diretamente para Pedro, que Pedro não está aqui hoje, né? Ele fala assim, o que tu ligares no céu, não, o que tu ligares na terra, Será ligado. será ligado no céu. E o que tu desligares na terra, será desligado aonde? No céu. Ele está falando isso para quem? Olha no contexto de lá. A Assembleia. Os irmãos. Os irmãos, né? O contexto da igreja. A igreja dele. E naquilo ajuntamento. E aí os apóstolos fizeram isso, por exemplo. Ananias e Safira. Ananias vem, está
aqui, vendi por tanto. Por que fez isso? Caiu, não foi? Não, estou te levando um ponto aqui, mas não imediatamente. Vem Safira. Ó, foi isso que tu vendeu pro teu esposo? Que tu vendeu, né? Aí quando ela diz, foi, quando ela fala mesmo que tinha saltado, ele vai contigo da mesma maneira. Quando ela diz que vai se acontecer da mesma maneira, né? É muito pesado. Se você for ver, é como se ele tivesse decretado também O juízo apostólico. o juízo, a morte dela. É claro que eu estou levando nesse ponto só para a gente ter uma noção, mas tem todos os outros pontos. E todos os pontos que sempre aconteceu no meio da igreja, né? Não aconteceu no meio No caso de Paulo, capítulo 5, lá de Corinto. Como eu tive no meu de vós, Naqueles dias lá que estava junto. eu sentei vocês que tirem esse mau elemento, que nem os gentios praticam tal ato. Isso. Aceitamento de Cornélio, né? Como Sim, gentios. justamente. Porque Pedro fala assim, quem pode negar, né? E aí acontece ali aquela conversão gentil. Porque quando ele decide, Pedro, ainda tendo, vamos dizer assim, né, aquela barreira do zelo dele pelo que ele aprendeu. Teve que acontecer o mesmo batismo, né, que aconteceu com eles. Mas então ele conheceu. Então eles podem sim, aí eles fizeram aquilo ali. Porque receberam Vocês que receberam o Espírito Santo agora. Mas Deus teve que mostrar para ele, né, que realmente aquele homem ele poderia sim se acrescentar do quê? A igreja. A igreja. E ainda levou século. Isso. Bom, Cláudio, 40, só para a gente continuar e ficar bem até o 46, né? E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quer falar isso aí? É muito interessante que a gente está vendo aqui que aqui nesse ponto, muitos sinais e prodígios eram feitos pelos irmãos, por todos. Sinais e prodígios eram os apóstolos. Olha só, e tinha muita gente aqui já. Então esse negócio desses locais que tem, o cara leva um bocado aqui fazendo um bocado de sinal, através de TV que às vezes. Mas aqui esses sinais foram para eles que faziam. Sinais e prodígios quer dizer milagres. Milagres, sinais de poder e prodígios que, rapaz, que coisa é essa? Eles acreditavam que só o Deus curava isso. E curava mesmo, porque Sim. diz o texto. 45. 45, é? Não, é o 44, né? Perdão. E 44. todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão e de casa em casa tomava suas refeições. E com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tudo isso que ele estava ensinando, coordenando, né? Esse povo, quem era? Sim, Deus e o Espírito Santo. Mas aqui, até então, Os apóstolos. os apóstolos, porque eles estavam aqui percebendo a doutrina. Quando ele fala doutrina dos apóstolos, não é que os apóstolos fizeram a doutrina, mas a doutrina que eles tinham, porque eles receberam diretamente de Jesus. Então, era de confiança. Então, você estava vendo tudo isso aqui, era uma permissão, um ensinamento dos apóstolos, que era permissível. E é interessante aqui, nessa questão de reunião, questão de curiosidade, sem querer forçar. Se a gente for ver a questão Nova Aliança, igreja, né? Assembleia, reunião, encontro, comparando com a antiga aliança, nesse paralelo, qual era o último lugar para eles se encontrarem, se reunirem? Trazendo a imagem da velha aliança. Qual era? Eu não peguei. Eu estava olhando aqui. Aquela coisa, olhando
na distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. Nova aliança igreja, Jesus, ele ficará na minha igreja, a minha salvação, os discípulos que vão ser acrescentados. Os discípulos, os apóstolos decidem fazer a assembleia, o ajuntamento, no local, decidir onde vai se reunir, onde vai se apoiar, onde vai se encontrar, onde vai tomar decisão, onde vai estar ensinando, onde vai estar operando, em todo lugar. Mas na questão reunir, trazendo a imagem da antiga aliança. Qual era o lugar que era para eles não estarem fazendo esse ajuntamento? Que era menos propício, já que a velha aliança não era mais tempo. Porque naquele momento, a única coisa que restava da antiga aliança de pé, e que estava ali, vamos dizer assim, e que era muito representativo na antiga aliança, como um encontro da... Tinha gente de todas as nações, Sim. né, para as festas, E né? que o próprio Deus disse lá, que ali, quando o Salomão ia dar para fazer, e Deus disse que ia se fazer presente lá naquele local. Claro que Deus não mora lá, né? Mas a representação do templo naquele momento, comparando agora com a igreja, que não tem endereço, porque sabe o que foi que quis? Dar um nó e dizer qual era o local certo e errado para adorar e fazer ensinamento que fosse para Deus. Sabe o que foi que fez isso na Bíblia? Que quis dar um nó? Foi Salomão? Não. Está em João. Está em João. Quem foi que quis restringir a adoração no campo? Judeus? Jacó. Jacó. Não, está em João. Capítulo 4. Ah, acertou. Capítulo 4. Acertei não. Foi uma mulher samaritana. O que foi que ela disse? Que nosso pai Jacó. Nessa, você disse que a adoração, Em Jerusalém. mas ó, foi aqui que começou tudo. E o que foi que Jesus disse? Não, não era mais geograficamente. Não tem mais isso. Não é aqui nem lá, não é isso. Agora o importante é, na igreja de Cristo, existe o quê? A reunião do povo dele. Nós estamos vendo aqui dois grandes exemplos, um que talvez agora, que não era nem para trazer a sombra, que era a sombra da antiga aliança, que era assim, tá, comparando com a lei, entende? Comparando lei, novo e tal, tá? Tem que se fugir das coisas da lei. O templo lá que era o de Salomão, que era o templo mesmo, era o último lugar para a igreja agora com o novo, sem querer ligação, né? Sem querer trazer tudo aquilo ali da antiga aliança, era o lugar menos propício para o quê? Esse. Mas esse acontecimento lá em Atos 2, não estava isso estava no templo? Não, ele está dizendo aqui, ó. Bem, ó, no 46. E perseveravam unânimes todos os dias, aonde? No templo. O templo era lá, o templo mesmo aquele lá que não era nem mal de Salomão, né? Porque foi destruído, restaurado, Herodes veio. Mas era representação, querendo ou não, não era uma coisa assim, não era um templo pagão como o templo de Diana, não era uma coisa, né? Estava ligado à antiga aliança. O judeu aquilo ali até hoje. Era onde eles podiam realmente pegar aquele povo naquele momento. E assim, os apóstolos não tiveram nenhuma dificuldade, não existia nenhum problema em restringir o quê? Não, restringir o quê? A comunhão. Restringir um lugar. Porque se fosse para restringir, o templo não era opção. Porque estava na antiga, era um símbolo, e aí? Vamos continuar? Mas era uma coisa normal, natural, porque o importante, e é claro, da maneira saudável, ele não ia, talvez assim, invadir o templo de Diana, né? Ou um templo pagão que estivesse ali, lá nos altos, né? Em Samaria. Né? Samaria ficou aquele povo, começaram a misturar, e tinha ali vários templozinhos ali. A história disso porque ficaram pessoas pagãs, os altos, né? Como se fosse aquelas capelas. Mas não é uma coisa saudável, a gente não vê nenhum aqui. Não é problema a restrição, mas o que era comum, qual é que ele quer mostrar? O principal era o quê? O ajuntamento, a igreja. No templo, que
que se fosse para ser restrito era lá. E também aonde? Em casa, porque era uma convivência, eram irmãos. Era natural eles ter essa comunhão. Isso era natural. Olha só no capítulo 6 de Atos ainda. Qual é? 6. Não, perdão. Vamos para o 5. Atos, capítulo 5. Olha que coisa, irmão. Bom, só estou enxergando. Perdão. Foi mais velho. Eu nem sabia. Olha aí o Antônio, dizendo, eu sou mais velho do que Não, mas que não saber porque ele está achando ele não, tá bom. Aí, irmão, 42. 5:42. E todos os que nos pátios do templo e de casa em casa, ele continuava a ensinar ou anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, Não, o Messias. olha só, que bom, né? Falando mesmo. Bom, o ensinamento estava onde? No templo, nas casas. Então, o importante é do quê? É desse movimento, essa assembleia, fazendo o quê? Ensinar. Porque na assembleia, na igreja de Cristo, o que é discutido não é sobre o Império Romano. Não é sobre grego, sobre a Grécia Antiga que perdeu o lugar. Não é sobre isso. O que é decidido lá, na igreja de Cristo, na reunião dele, no lugar saudável que for, é a respeito do ensinamento de quê? Falou bem, de Jesus Cristo, o Messias. Porque o importante, o foco aqui, é a necessidade de quê? Do ajuntamento. Ajuntamento. E não tinha nenhum problema com isso, porque Jesus disse, eu edificarei o quê? A minha igreja. E aí nós estamos vendo que nessa edificação, quem é que acrescenta? Quem é que traz? Quem é que traz para dentro da igreja? Deus. E Deus traz quem? Aqueles que hão de ser o quê? Ser salvo. Importante isso. A igreja, o termo igreja, não salva ninguém. Quem salva é o sangue do Cordeiro, é Jesus Cristo. A igreja não salva. A igreja não salva de verdade. Porque, infelizmente, é uma coisa tão pura e tão saudável que ficou tão preocupante nas nossas cabeças, porque muitos deturbaram, que a gente perde o brilho. E tenta se defender daquilo que não precisa de defesa, porque é natural. Quem está em Cristo se confunde. Não tem por que eu confundir. A igreja não salva. Mas os salvos estão onde? Na igreja. Está aqui na igreja. Acrescentavam os que iam de ser o quê? Onde é que está os salvos? Na igreja. O mundo hoje é dividido em duas partes. A igreja de Cristo. E a não igreja. Então, o mundo é religião, é pagão, é depravação, mas só tem, no mundo hoje, só tem duas coisas. É igreja e não igreja. E quem acrescenta a igreja é Deus. E Deus acrescenta quem? Os que hão de ser? Então, onde é que Deus vai vir resgatar o salvo? Vai estar onde? No corpo. Que é o quê? A igreja. Então, vai pegar o corpo. Em Efésios. Efésios, capítulo 2. Uma vez o irmão faz isso aqui, eu nunca saiu da cabeça. Efésios 2. Capítulo 22. versículo, né? 22. 22. A irmã Marta pode ler? 22 e 23. Do 2, é? Não, perdão, é o número.
porque o Deus está falando aqui é no final, mas eu dei dois embora. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Na minha, não sei, na outra, a minha fala assim. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Na minha, a Demon fala assim? A Demon Antônio, 22. No 22. A 22. Aqui, Deus colocou. Deus colocou todas as coisas debaixo das autoridades de Cristo e Deus Cristo a igreja como único Senhor de tudo. Isso. No 23, irmão, continua, 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Olha só. Então ele está dizendo, né? Que constituiu todas as coisas, né? Jesus como cabeça da igreja. E aqui ele está dizendo que a igreja é o quê? O corpo. O corpo e a plenitude, onde todas as coisas o quê? Se cumprem, se completam. Por quê? Porque é Jesus que rege. É ele que está. Ele que está o quê? Movimentando. Edificando. Construindo. Levantando. Porque é dele. Não tem como tomar aquilo que ele vai pegar. O corpo, a igreja. Ele vai pegar, por exemplo, Jesus diz, ide por todos, né? Mateus, ensinários, né? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Ensinar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-vos a guardar, a quando você chega em Atos, aqueles quase 3 mil se batizam, e eles estão vivendo. O que é que eles estão vivendo? Aquilo que Jesus falou em Mateus, ensinando a guardar o quê? Então, tudo aquilo que estava acontecendo ali é o que os apóstolos ensinaram àqueles discípulos, porque Jesus nunca disse, ide e fazem o quê? Não, Jesus nunca disse, ide e façam o quê? Igreja. Jesus não mandou nem para fazer igreja. Manda fazer discípulo. Porque a igreja é dele, ele que resolve é o cabeça. E ele que está o quê? Edificando. Mas nós podemos, através da pregação do Evangelho, ir ensinar e fazer discípulos. E batizar, como aconteceu. Nós fazemos isso. Levamos. Mas aí, agora o que é que acontece com essa pessoa? O que é que Deus faz com ela? Deus não precisa. Não, Deus... Joga ele aonde? Joga ele na igreja. Faz ele, né? Coloca ele, faz ele com vida, só. Você agora tem vida, você não está mais novo. Você é vivo. Os seus membros são novos. Apresentar isso, ó, o corpo, sacrifício vivo. Você faz parte desse movimento aqui que discute, que tem vida. Porque, entende, a gente quer ou não, uma outra coisa. Infelizmente, o conceito de organização é bagunçado, né? Que, infelizmente, muitas pessoas pegam a sua organização para trazer para o rebanho da igreja. Mas olha só, em Atos, bota em Atos 6, agora 6. Vamos bem pertinho, tá indo e voltando, mas tá dando para entender até aí? Tem alguma pergunta? Tá dando para né? Olha só o problema que aconteceu aqui dentro da onde? Da igreja. Ó, lá no meio dos apóstolos, né, doido? Os apóstolos lá, com sinais e tudo passando a perfeição. Mas tinha problema. O pessoal começou a passar necessidade. Olha o problema que está acontecendo lá. Aonde? Dentro da igreja. Que Cristo está o quê? Edificando. É imprudência de Cristo, é imprudência dos apóstolos? Não, mas acontece. Olha só, não sei. Jesus falou que coisas maiores eles farão. Okay. Atos 6:1. Vai dizer assim, ó. Atos 6:1. Atos 6:1.
Ora, naqueles dias, crescendo o número de quem? Dos discípulos. Crescendo aonde? Onde é que os discípulos estavam sendo acrescentados? Da igreja, porque no 5, aqui na parte essa separação, no 5 Deus estava acrescentando os que iam de ser salvos, os discípulos acrescentando aonde? Na igreja. Jesus faça discípulo. Mas onde é que os discípulos estavam sendo acrescentados? Onde é que estava aumentando o número de discípulos? Porque é o lugar deles. Aí aumentou. Aí lá vem a situação. Houve o quê? Murmuração De quem? dos helenistas contra os hebreus. Isso. Porque as suas viúvas eram o quê? Desprezadas no ministério o quê? Cotidiano. Está sendo esquecida na distribuição diária. Isso. Todo dia estavam reunidos. Eles que se organizavam. O que é que estava cuidando daquilo ali? O que é que estava organizando tudo ali? Deus, é claro. Mas ali estavam os apóstolos. Especial de quem? Os apóstolos. Aí cresce o número. Aí tem aqueles que ajudam, né, se dispõem, os diáconos que serviam, não por cargo, mas é serviço. Mas aconteceu um problema, era muita gente. E aí os estudiosos dizem que é porque as mulheres lá hebreias, por falar a língua, né? Ela mais próxima falava e entendia. As outras que eram mais assim, ia ficando pro final, comia menos, comia tarde, ficava... Aí começou a ter a murmuração. Dentro da onde? A igreja. Problema. Vamos resolver o problema? Tá aqui. Vamos lá. No 2, irmão, cara. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, olha que interessante. Organização, controle, ordem na igreja que estava se bagunçando, usar essa palavra. A igreja que está errada, está desviada, está apostatado, tem algum problema aqui? Não. Mas acontece no meio. A organização que os apóstolos direcionavam. Os apóstolos não querem fazer acepção, não querem um cargo maior. Mas eles vão o quê? Delegar. Eles vão dizer a organização, vão dizer o que é que tem que fazer. Mas não por ordem arbitrária deles. Mas como é um ajuntamento, é uma assembleia, o que é que eles fazem? Não, claro. Então, aí vem o ensinamento dos apóstolos. No 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. Pronto. Lê mais um pouquinho pra gente. Você tem que fechar aqui no 4. E quanto a nós Consagraremos. a bicho tá ruim. Encarregaremos. Vai lá, olhei. Pode ler, mamãe. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Sim. 5. Isso. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ainda está o 7. Apresentaram estes homens apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Olha que interessante. O que é isso? Não. Nesse acontecimento. Qual é o nome disso? Organização. Organização normal, porque tem pessoas, tem esse descontrole. Existe, mas é claro, na sabedoria do Senhor. Os apóstolos não impõem. Né? Por exemplo, esse dia passou esses pastores famosos, eu não vou dizer o nome dele, mas ele falou assim, na minha igreja não pode ser qualquer pessoa pastor. Eu que digo a ordem, o pastor. Porque a igreja é quem? Ele. Então, beleza. Isso é normal. Existe várias igrejas. Esse termo errado diz só existe igreja.
Existem várias, se você for pegar o pé da lei, existem várias. Mas aquela de Cristo que ele constrói, que ele edifica, realmente é uma. Interessante que lá em Capistrano, agora que a gente foi, a gente, o povo lá saiu evangelizando, aí tinha uma mulher que disse, perguntei de onde é que a senhora, de que igreja a senhora era? Sou da igreja da Irene. Igreja da Irene? E é o nome da denominação, é Irene, não, é a igreja da Ela Irene. mesmo. Eu digo, é a igreja mais honesta que eu já vi. Sabe por quê? Porque os outros botam uma placa de nome, mas a igreja é dele. É do pastor tal, né? Então ela lá avacalhou logo. E ela é disse, mulher, e aí é tem uma mulher mulher. ainda. E ela faz tudo, viu? Ela prega, ela canta, ela faz tudo sozinha. É a igreja da Irene, foi. Eu nunca tinha visto isso. Então, irmãos, nesse ajuntamento, precisa de como, porque a Assembleia lá que era feita, a igreja, as reuniões, era para decidir coisas. E nós estamos vendo aqui que lá, quem é que crescia em amor, em comunhão, e quando eles vendiam, entregavam, repartiam para todos e não tinha necessidade? Era em toda Jerusalém? No povo. E o povo via. Porque a igreja, ela tem esse papel missionário, é essencial. Ela é a representação do povo aqui. Mas essa igreja precisa desse. A maneira de Deus acrescentar. Isso. E nós precisamos. Hoje, para um acontecimento desse, normal, né? Uhum. Mas para aquela época que o povo hebreu discriminava todos os outros, né? E Uhum. ver todo mundo assim unido e tal, crescendo, foi muito impactante. Né? Foi, demais. Realmente, Demais. bem colocado. Aquele que. Realmente eles eram. Aqueles camaradas Arrogante, são né? peça ruim. A peça mais ruim que Deus tirou para ser sua igreja antiga, né? Não é porra nenhuma. Então nós estamos vendo aqui uma organização que os apóstolos eles ensinam. Ó, vamos precisar aqui agora desse ministério. Que não é errado, é um serviço. É uns que vão cuidar da mesa, não é menosprezar, não é que nós não podemos ir cuidar da mesa, mas nós estamos no ministério da palavra. Em oração por você. Isso, escolha valorosa. Aí eles ensinam a igreja o tipo de homem que vai ser. E a igreja, naquele ensinamento, porque é sempre essa organização, eles escolhem ali. E a igreja traz e apresenta para quem? Os apóstolos não apontaram arbitrariamente com Bota fulano, bota fulano. aquele com o senso deles. Mas quem foi que decidiu? A comunidade. A comunidade daqui. E é claro, e trazia. Barnabé, quando vem de lá, ele pega aquela quantia e entrega aos pés. Eles estavam lá. Então, é saudável essa organização, não uma organização arbitrária, de delegar, de mandar. Matias, né? Quando Judas saiu fora, ele se recebeu algum ensinamento que era para ser 12, tinha que fechar um quadro. Ele não fica lá, mas, rapaz, para trás é um mau problema, ficar só nós 11 mesmo aqui, né? Mas tem que ter o 12º. Eles não escolheram, porque eles estavam lá, porque eles deram o que era. Tinha que dar, né? Desde o tempo do começo de Jesus, né? Eles deram o padrão. E eles conheceram. E quem mais que andou desde o começo do que eles próprios? Quem mais? E mais eles ensinam a igreja a conduta daquele que substitui a Judas. E isso dá a decisão para a igreja vê 2 pessoas, vê 2. A igreja vê 2. Traz para eles, e ainda naquele momento eles não são arbitrários. Fala a sorte, né? Que não sabe bem, né? Foi quando normal, foi quando foi sorte de. Não sei, né? Costume da época. Foi alguma coisa saudável. Tá vendo as lições? Não foi uma sorte assim de azar, né? Que ele perdeu o azar dele. Não, foi uma coisa saudável. Então eles respeitam a decisão de quem? De todos, porque o grego, para a Assembleia, a igreja naquele tempo, era para procurar sempre o que há? Justiça. Eles se reúnem, rapaz, vamos elaborar aqui um plano para a cidade, para as viúvas, né?
os operários, a igreja lá era isso. Quando Jesus pega aquele termo, igreja que era de lá, era terreno, e traz e diz, rapaz, aqui eu vou fazer o meu. Então, a gente, né, pode imaginar o que é Jesus no nosso senso humano, na nossa cidade. Estamos vivendo aqui. É trazer e nos confiar o que? Essa responsabilidade de nós, no ensinamento apostólico que vem do Senhor e das Escrituras, nós estamos o quê? Nessa edificação, nesse crescimento, amando, crescendo, ajudando. Não falta nada para irmão. Não falta amor, não falta alimento, não falta nada para o irmão. Não falta nada. As pessoas estão tão unidas, uns aos outros, eles estão vivendo, eles se ajudam, é uma família mesmo, literalmente. E a gente decide, a gente vai ter esse momento aqui que nós precisamos da sabedoria, e nós vamos no ensinamento do Senhor. Agora, precisamos ter sabedoria para buscar o ensinamento do Senhor. Porque podia alguém se levantar, o primo lá de Matias, né, o do outro. Não, ó, vou escolher esses dois. Mas para mim, eu estou há muito tempo com esses dois aí, que acontece isso. Ela passando assim, ela passando falando de tal. Acontece, mas aí foi dado, eles escolheram, e foi através desse nome. Porque para acontecer de um de nós, até um mesmo, e opor a palavra, e querendo isso também. Mas aí tem o que? A igreja. Que vai buscar palavras para envolver, cara. Aqui. O ensinamento é esse. A ideia pode ser boa, legal, mas não é. Se Deus colocou nós para decidir, confiou a nós, é o corpo, é a igreja, nós temos que estar saudável, o corpo tem que estar saudável. É um chorando, isso, chorando, os que choram, e se alegrando, os que alegram. Alimentando o que precisa de leite materno ainda, e o que precisa de leite só não, meu irmão. Aí, pesado, né? Pelo tempo aí que era para ser mais, já não vamos estar aqui o ensinamento. Você vê sempre a igreja do Senhor até hoje. Não é a inteligência de Deus, mas é uma edificação. É uma edificação que vai ser recebida pelo Senhor. Eu trabalho com obra, sabe? Eu vou dizer. Eu pego o resto legal, eu pego o chão do zero, assim, nada, meio um mato, sabe? Não tem nada. É para você sair do espaço, locar aqui. E é o cara aquele sonho de ir para casa, morar. Às vezes o cara está se mudando, botando as coisas. Nós ainda estamos lá, no retoque, pintando de sujão, batendo uma coisa. Aí depois que ele entra, depois que está concluído, aí ele pode dizer assim, rapaz, vamos lá na minha casa. Enquanto eu estou lá, trabalhando, construindo, ele diz, ok, vamos lá na minha obra. Mas depois que ele morre, minha esposa de lá, acabou. Do cara, eu te aguento mais aqui. Do cara, essa casa é plano, né? Pra tu lá esse móvel. Aí ele vai, entra, aí ele diz assim, vamos lá, aonde? Tem? E tem, moça? Eu não sei se eu cumprimento. É assim, cara. Não. Quando tu fala da igreja, eu acho bom. Não, sabe? não, essa visão aí é. Espero que seja isso. E que nós, é uma decisão nossa na escritura. Não é por que eu estou dizendo, por que eu estou trazendo, é nós. Você lembra? Não, ok. Agradeceu. Rapaz, olha, eu falei lá na quarta-feira, né? Porque a gente não trabalha, nós não estamos no molde. A gente é livre. Então, Deus trabalha através da gente, Deus dá capacidade. Depois a gente pega os moldes dos irmãos, e meu nariz tem até erro no versículo. E a gente pega ele no versículo porque não lê. Até os cânticos, sabia que a gente canta? Tem muita. Não, esse dia eu cantei um que eu ouvi, esse rapaz, isso aqui tá legal, não. Mas a gente tem autonomia, mano, não para de mudar o nosso canto. Mas acontece, passa. Porque tá aqui a igreja. Aconteceu aquilo ali, não era para acontecer, aos olhos dos apóstolos. Deus ali. Mas acontece, mas aí estamos nós com a coisa desse irmão. Vamos ver essa parte aqui do canto. Mas é claro, sempre debaixo da doutrina, bicho. Não por, assim, né, por um capricho, por uma opinião, por uma ideia, mas pela ordem. E nós temos sim, mas já quer mover algum, anota. E a gente tenta assim, qualquer um nós apresentei, passa a vida toda
Quando vai na frente, rapaz, realmente isso aqui tá, não tá. As asas do Espírito. É. Contigo voarei. Não existe asa do Espírito. Isso. E tem tantos, mas é aquele negócio, só tá no céu. Dando esse direcionamento. Amém. Vamos continuar? Senhor Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória, tu és santo, junto com o Senhor está Jesus Cristo à tua direita. És santo, ó Deus, és santo, ó Jesus, te agradecemos por essa semana, agradecemos pelo nosso alimento, pela nossa saúde, nossa segurança para todos nós e nossa família. Te agradecemos por esse momento para te louvar, te adorar, te conhecer sobre a tua palavra. E que o Senhor leve-nos todos em paz e segurança para mais uma semana. Amém? Amém. Peraí, deixa eu só ver. Não, eu quero saber se ela- Você vai viajar dormindo desse jeito? Ela já chega a dormir. Aí, quando eu estou saindo